Boa tarde. Vamos chamar o Ricardo agora, tá, gente? Ele vai me entrevistar. E aí? Fala, Joyce! Fala, Beleza? Ricardo! O pessoal deve estar imaginando assim, mas que loucura é essa? Ricardo Ventura vai entrevistar e aparece embaixo aqui. Sim, sim. São artimanhas da tecnologia. A gente decidiu fazer dessa maneira. Então, galera, antes de mais nada, vamos fazer o que nós devemos fazer. Aperte esse aviãozinho aqui, ó, e comece a chamar dois amigos legais, dois bacaninhos. Os ruins você não chama. E outra coisa que vocês já sabem, que é o Trimili. Então, cada vez que você apertar esse coraçãozinho, dá uma coceguinha, Ricardo Ventura, e eu fico feliz. Então, mete o dedo nesse coraçãozinho. Cada vez que você digitar esse coraçãozinho, o algoritmo do Instagram vai chamar mais uma alma, mais um coraçãozinho que está solitário para ver essa live que vai ser muito da boa, com muitas surpresas. Bom, primeiro eu queria cumprimentar todos os membros que se fizeram presentes aqui. Vários já estavam todos ansiosos por aqui, então tá todo mundo aqui. Gente, eu queria mandar um beijo para vocês e agradecer. Todo mundo sabe que eu gosto muito do seu trabalho e sempre prestigiei bastante o seu trabalho. O pessoal tá aqui em peso. Eu tenho medo dos seus inscritos, porque o que eu fui marcado nessa tarde, eu acho que mais de 100 marcações, tipo, ler até amanhecer e não minta pra mim, ler até amanhecer e não minta pra mim. Eu falei, caraca, mano. Então, vamos ao que interessa. Joyce Rodrigues, quem é você? O que você faz da vida fora do YouTube? Me dê aí um popurrí. Bom, a Joyce Rodrigues nasceu em Santos, sempre foi apaixonada por literatura desde pequena e eu nasci com um problema cardíaco sério e isso fazia com que eu ficasse muitos meses internada. Então, quando eu aprendi a ler com a minha mãe, eu já fui para a escola alfabetizada, então com 5, 6 anos de idade eu já era alfabetizada e com 7 eu já lia com fluência. Então, quando eu tive meu primeiro problema assim mais grave do coração, eu fui para o hospital e eu já eu ingressei em leituras mais complexas. Então, As Brumas de Avalon, coisas maiores, assim. E nessa época, as pessoas não tinham, pelo menos eu não tinha isso. Eu vinha de uma casa muito humilde, então essa questão de livros infantis, próprios para criança, isso não existia. Os livros que nós tínhamos eram livros doados. Então, não existia essa coisa que existe hoje de, a criança não pode ler tal coisa. Então, eu li aquilo que realmente me encantava. E nunca eram literaturas muito leves. E eu levava para o hospital porque eram horas e horas, e enfim, diárias, né, dentro do hospital, e assim eu ficava por dias. Às vezes eu perdia 3 semanas de colégio e 3 semanas ali no hospital até ser dispensada. E eu só me livrei desse problema quando eu fiz uma cirurgia aos 18 anos de idade, porque eu precisei ser maior de idade para poder fazer essa cirurgia. E até chegar a esse ponto eu lia muito. Então, quando eu me vi livre desse problema, eu passei por uma ablação e foi muito sério, assim, foi bem sério. Então, quando eu me vi livre disso, eu abracei a literatura porque sempre foi o que me salvou. E eu percebo que, assim, a literatura, ela salva as pessoas de todas as formas. Você é um escritor, você sabe disso. Então, às vezes você pode estar fazendo uma literatura e você diz assim, não, isso aqui não faz sentido, mas para alguém vai fazer sentido. Só que as pessoas olham e é só um calhamaço de páginas. São só muitas folhas ou é um dispositivo que você olha e fala, nossa, isso aqui é tão frio. Só que, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, as pessoas estão se descobrindo muito menos sozinhas. Eu acho que nós nunca estivemos tão sozinhos para passar por um período como esse do que agora. E apresentar a literatura como se apresenta na escola, olha, esse livro aqui é maravilhoso, então você vai lá e você lê e aí você vai achar incrível, não era o suficiente. Eu não conseguia atingir as pessoas dessa forma. Então, por muitos anos eu fui passando esse meu conhecimento, essa minha vontade, esse meu gosto literário para outras pessoas trabalhando em livrarias. Então, eu trabalhei em livrarias grandes e eu fazia isso muito bem. Só que acontece o seguinte, quando você trabalha para outras pessoas, você é limitado. Você precisa fazer o que a empresa quer. E a empresa quer jogo rápido. Elas não entendem que muitas vezes você, ensinando a pessoa, você fideliza um cliente. Então, isso não acontecia. Tinha que ser um jogo rápido e aquilo me gerava uma insatisfação muito grande. Então, depois disso, eu concluí a faculdade de letras, fui trabalhar em um cartório de registro de imóveis, aquilo não tinha nada a ver comigo, eu só gostava mesmo de ler os livros de registros enormes e antigos que tinham lá, e eu falei, bom, eu vou abrir uma livraria, só que eu vi que as livrarias, elas estavam se acabando, eu vi que elas estavam sendo perdidas para as grandes empresas que vendiam por sites, como a Amazon, por exemplo.
Então eu falei, bom, o YouTube é um jeito de fazer isso, o YouTube é uma forma que eu posso fazer isso, só que do jeito que eu fui fazendo, que era o jeito clássico YouTube, não funcionou para mim. Então eu tive que buscar dentro de mim uma forma de fazer as pessoas se interessarem. E foi dessa forma, mostrando que você pode saber sobre um assunto, você pode entender sobre esse assunto, mas quando você lê sobre ele, a coisa ela se aprofunda de um jeito que te faz assim realmente tirar aquela venda que cobre o seu olhar e às vezes você não consegue filtrar certas coisas. Você consegue ver as coisas realmente como se elas estivessem despidas. Então acho que é uma coisa bem importante. A literatura ela é realmente uma companhia e ela é uma companhia grata. Então acho que isso é bem importante. Eu acho que tirar a literatura das coisas, eu acho que é só um meio de fazer as pessoas enterrarem a cabeça na lama por mais tempo, assim, é só uma visão. Eu acho que eu me estendi demais, desculpa. Não, mas pô, você fala mais que a mulher da cobra, né? Aquela coisa, falo muito. Isso é bom, porque daí você já desenrola e não é à toa. Você vê que as pessoas que têm mais fluência, olha que interessante isso, as pessoas que têm mais fluência, as pessoas que têm mais poder de síntese, as pessoas que sabem explicar alguma coisa de uma maneira simples, é porque leram muitos livros. Você já reparou isso? Sim. Que não são papagaios. Existe uma grande diferença em ser um papagaio, ou seja, repetir o que você leu e formular uma nova ideia. Eu gosto muito daquela frase que diz assim, se você tem um pão e encontra outra pessoa que tem um pão e você trocar esse pão com essa pessoa, cada um sai com um pão. Agora, Sim. Quando você tem uma ideia e você encontra alguém que tem uma ideia, e aí quando você troca essa ideia, você sai com dezenas de ideias. Ou seja, o trocar informações, o compartilhar conteúdo é muito legal. Por quê? Porque você aprende ensinando e ensina aprendendo. Então, é muito legal esse ato de compartilhar aquilo que se lê, aquilo que se vê. E eu tô sentindo, eu não sei se você concorda comigo, que as pessoas elas estão cada vez mais assim com uma falta de interpretação assim absurda. E isso talvez corrobore com essa falta da leitura mesmo de livros. Não é ler na internet, não é ler TikTok. Eu falei que tá se criando uma geração que se não tiver dancinha, ela não entende. Tem que ter uma dancinha, uma música para ela entender, porque senão ela não consegue entender. E eu tô sentindo que isso vai fazer a grande diferença das pessoas de sucesso e das pessoas que vão ser realmente manobra, porque as que são manobra, elas são muito fáceis, depois eu quero chegar a isso lá no final mais dessa live, muito fácil de sugestionar e muito fácil de se levar. Agora, a pessoa que lê mesmo, como você falou, ler até o amanhecer, é que faz essas pessoas terem uma visão mais ampla de qualquer coisa, de si, da vida, da política, do que estão dizendo, da própria existência, ou seja, e é engraçado, é muito louco isso, né? Você falou esse negócio de livro, só para dar um parecer aí, eu sou o mais novo de 3 irmãs, e minha mãe já gostava muito de ler, né? Então eu nunca vi minha mãe sem um livro na mão, nunca vi minha mãe uma semana sem um livro na mão, e a minha irmã mais velha também, a Márcia. Então eu lia o quê? Agatha Christie, com 10 anos eu lia Agatha Christie, eu lia livros que eram para adultos, Laranja Mecânica, olha, muito louco. Christiane F. Muito louco. As coisas Christiane F, nossa. Eu ficava doido ali, ficava... Então, quer dizer, lia livros assim, fora os livros que eram obrigatórios. Hoje eu não sei, nem sei se são obrigatórios. Então, Eurico Presbítero, O Curtiço, Esfarion, A Serra dos Dois Meninos, umas coisas muito loucas, né, cara? Então, é um monte de coisa que te faz ser, como você disse, contraditório. Ou seja, você não aceitar o que te colocam, mas questionar. Eu gosto de livro que eu paro e faço assim, eita! Tanto é que eu não sei, você acredita em leitura dinâmica? Não. Eu também não. Porque a leitura é o seguinte, a leitura é o seu pão. Então, você não pode pegar um pão e comer só a casca. Você precisa pegar o seu pão, sentar e pensar. Você precisa saber o que você vai fazer com esse pão. Se você faz uma leitura dinâmica, é como você só comer a parte de cima do pão. E você precisa ingerir, de fato, esse conteúdo. Se você quer saber, eu acho que a leitura dinâmica, ela também engloba, por exemplo, esses aparelhinhos aqui. São ótimos, são incríveis e são fáceis de você ler a todo momento. O Kindle, por exemplo. Só que não é a mesma coisa que você pegar um livro com páginas. O cérebro, eu percebo que o cérebro ele tem uma satisfação própria. Quando você termina uma leitura física, um livro, você tá lá, você carregou o peso daquele livro, você teve que acender a luz, você teve que cansar as suas vistas e no final você tem uma recompensa.
E o seu cérebro pede mais disso. Ele não entra como uma informação pronta e formatada, que é o que você encontra na leitura da internet, na leitura do Kindle, e eu pego muito nisso. Eu sei que é muito prático para as pessoas, nem todo mundo tem espaço físico para esse tipo de leitura, mas não gera o mesmo impacto, não adianta. Por mais que nós estejamos em um momento onde as pessoas procuram cada vez mais materiais digitais, eu acho bacana alguns materiais digitais, mas eu acho que outros são indispensáveis. Quando você quer um consumo rápido, que é isso que os leitores digitais fazem, e todas essas coisas que a gente encontra aqui são, querendo ou não, coisas para encurtar. É como se você quisesse desconfigurar o ato de ler. E isso faz com que você torne, como você mesmo colocou na sua explanação, o pão, ele não é mais um pão. Ele passa a ser só uma vitamina dentro de uma cápsula que você ingere e acabou. Não existe aquele processo da degustação, de você sentir e formular um pensamento. Então, essa é a diferença. Existe essa diferença e é real. Se você fizer a mesma leitura do mesmo livro de uma forma física e de uma forma digital, é totalmente diferente. O cérebro entende de uma forma diferente. Não, é verdade, eu concordo. E tem gente que, tipo assim, tem gente que só lê em Kindle e tal, e tá tudo bem. Sim. Tem gente que só lê em digital e tá tudo bem. Tem gente que lê os dois, que nem eu leio físicos e leio digitais, e tá tudo bem. Aí depende do que eu vou ler. Se é uma leitura mais de degustação, eu prefiro o físico. Porque os meus livros eu faço, cadê? É que tá longe aqui. Mas livro meu, olha que loucura, né, meu? Vou catar um livro aqui, ó, só pra ter uma ideia. Esse livro eu tô relendo, Ele tem uma régua. O meu livro tem uma régua. Por que tem uma régua? Porque eu vou grifar as coisas. Eu vou escrever na lateral. Eu vou fazer desenho. Quer ver? Ó? E aí eu tenho... Ó, olha escrito na lateral aqui. Olha aqui a quantidade de coisa que eu escrevo. Aí eu faço uns desenhos. Eu faço umas... Deixa eu ver se eu acho um aqui. Olha aqui, ó. Aqui um desenho aqui, ó. Sabe o que é esse desenho? Dá para ver esse desenho? Esse desenho é um PowerPoint. Então quer dizer que aquilo gera um PowerPoint. Se é um artigo, é um papelzinho. Eu falo assim, isso gera um artigo. E assim sucessivamente. Eu tenho vários símbolos para eu, depois, quando eu estiver fazendo a releitura, identificar rapidamente aquilo que me deu os insights. Então, toda vez que eu tenho um insight, eu paro, escrevo, marco. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, esse lance de ler rápido... Tem gente que fica postando corrida, né? Esse ano eu já li 50 e não sei quantos livros. Aí o outro, mas eu já li 70. Aí o outro, eu já li 180. Você fala, você tá postando corrida, porra? Não é melhor, então, você ler um livro 3 vezes? Esse livro eu tô lendo, acho que pela terceira vez. Não é a segunda, não. Pela terceira vez. Por quê? Eu tô degustando e cada vez que eu leio, eu consigo interpretar de uma maneira diferente. Eu prefiro estudar um livro do que ler um livro. Frase boa, hein? Eu prefiro catar esse livro e ver ele umas 2, 3 vezes... Porque daí ele entra mesmo. E você, como é que você, essa loucura aí, você aposta a corrida com o livro? Como é que é? Não, eu faço exatamente isso e sou questionado por isso. Quando eu pego, por exemplo, um livro sobre um crime, como, por exemplo, aconteceu com o da Suzane, o dos Nardoni, tem do Ted, tem vários outros livros, o da Boate Kiss. Então, o que acontece? Eu pego esse livro e eu me fecho para o mundo, eu aprendo esse livro, eu sinto esse livro. E eu não consigo fazer um roteiro. Eu não consigo seguir um roteiro. Talvez seja coisa de gente que fale muito, não sei. Mas eu não consigo seguir esse roteiro. Dentro desse roteiro é criado uma outra coisa. Então eu fui percebendo que isso era inútil. Então eu comecei a apenas pontuar datas assim que são importantes, início, meio, fim, alguns poucos nomes que são realmente importantes e que eu penso que pode, na hora de gravar, me fugir da mente. E eu dou a minha interpretação. Então, eu passo o meu sentimento, o que eu senti, só que de uma forma limpa. Então, se dentro daquilo tiver algum viés político, religioso ou qualquer coisa, isso é limpo. Se você disser para mim que você tem uma história para me contar e você for um presidiário, um assassino, eu vou ouvir a sua história e eu vou esquecer quem você é. Ou eu nunca vou conseguir entender a sua história, porque já existe o pré-julgamento. Então, é dessa forma que eu faço. E é quando eu sou questionada, por exemplo, se eu realmente li esse livro ou se eu estou só passando para frente. Então, isso são questionamentos que acontecem. É sempre assim. As pessoas não vivem as nossas vidas. Então, elas não conseguem ficar com a gente 24 horas por dia. Elas não entendem como funciona pra gente. E a questão da jogada do ler até o amanhecer é exatamente
isso. Quando a noite ela chega, querendo ou não, se você prestar atenção, acabou, não tem mais interfone, não tem mais telefone, as pessoas sossegam, então você tem alguma paz para poder fazer uma reflexão interna. E eu fazia isso desde que era muito nova, então quando eu percebi, o dia estava amanhecendo. E sempre foi dessa forma, porque é um jeito, e também é um momento, é engraçado, porque é um momento que parece que a nossa mente está mais aberta. Nós estamos mais abertos para entender as coisas. Eu acho que a noite ela tem esse poder. Eu acho que tudo se cala de alguma forma e a nossa mente cria espaços para que a gente possa fazer algumas conexões com outras coisas que a gente já leu ou absorveu. Então são ligações que são feitas automaticamente. E eu nunca terminei um livro numa madrugada que eu acabei esquecendo a essência dele. Talvez um detalhe ou outro, mas a essência nunca. Então isso é importante para mim. Não é uma coisa que eu estou dizendo para as pessoas, olha, não durmam durante a noite. Não é isso, mas é o que funcionava para mim. Então, assim, sempre foi diferente. Outra coisa, como é que você fez essa transferência para o canal? Justamente essa transformação de você gostar de ler, de pesquisar e tudo mais, e transformar todo esse conteúdo de pesquisa no canal Ler Até o Amanhecer. O que as pessoas vão encontrar lá? Primeiro, uma menina metida besta, né? Porque assim, no fundo, às vezes não importa muito o que você pega de bagagem. Você tem que provar muitas coisas, você precisa mostrar muitas coisas. Não é só você chegar e você falar, é quase como um teste a cada vídeo, é quase como uma prova a cada vídeo. Então você precisa provar a cada momento que você é capaz de fazer e você está disposto a encarar o desafio. Você já está nisso há muito tempo, você entende como é. Nós podemos estampar 500 diplomas atrás, sempre vai faltar o 501. Então, é uma coisa que você precisa sempre colocar aqui. Você tem essa capacidade, você precisa colocar isso pra frente. E você precisa mostrar para as pessoas que você consegue, porque você tem isso com você. Ou você não conseguiria mostrar. Então, quando eu pego um caso e eu passo pra frente, seja sobrenatural ou natural, por que eu sempre fixo nessa parte o sobrenatural e o crime? Porque eu vi Hollywood manipular as pessoas o tempo todo durante a minha infância, com os filmes e com tudo mais. E eu vejo que hoje em dia as pessoas são muito mais espertas. Só que elas ainda se assustam quando o filme da Annabelle sai no cinema. Então você precisa racionalizar isso. Essa cultura do medo, ela precisa ser mudada. Essa inversão precisa ser mudada. As pessoas precisam parar de ter medo do que se foi e ter um pouco mais de conhecimento e discernimento do que está aqui. Então, quando você mostra um maníaco do parque, quando você mostra uma pessoa realmente capaz de matar, quando você mostra para uma pessoa, o real perigo onde mora não é atrás da porta no escuro, mas é do teu lado, sentado num metrô. Você tem que estar esperto, você tem que fazer a conexão. De repente é interessante você brincar dentro de um Tinder, mas de repente não é, porque tem várias coisas que podem acontecer e que talvez um caso ou outro possa abrir a sua mente para que você possa entender um sinal ou outro ali, porque no fundo ninguém consegue fazer isso de uma forma correta. Tá aí vários casos para tapear a nossa cara que não tem como. Muitos psicopatas, assassinos em séries, a gente não consegue perceber. Não dá para perceber. É um novo caso, é uma nova pessoa, um novo psicopata, então não tem como. Eu sempre brinco com o pessoal que eu digo que eu também considero um policial, um bombeiro, eu digo os bons, tá? Não tô colocando o pessoal da Seara. É outra Seara, enfim. Mas essas pessoas, elas também são psicopatas. Se você não perder um amor à sua própria vida, você não entra no meio do fogo para salvar outra pessoa. Aonde fica não é todo psicopata que é um assassino. Isso, exatamente. Eu conversei isso com o Ulisses, né? O que escreveu o livro da Suzane. Muitas pessoas romantizam, pela mídia, né, pelo que a mídia mostra, que todo psicopata é aquele assassino, né? E também que todo assassino é psicopata. Também não tem nada a ver. Você pode ser assassino sem ser psicopata e vice-versa. Às vezes é o cara que salvou tua vida num acidente de moto quando você estava com a perna totalmente esmagada e uma pessoa normal... E o cara tem a frieza... É isso aí. E ele tem que ter a frieza. Se ele levar gostar disso. Ele não faz. Exato. E gostar. Eu acho que vai muito além do gostar. É um impulso. E desses casos todos que você relata, quais foram, assim, os principais, 2, 3 principais, assim, que a galera curtiu mais e por quê? Olha, eu sempre percebo, assim, que as pessoas,
elas gostam mais de crimes passionais e crimes envolvendo crianças. Normalmente, crimes que são passionais, por exemplo, o da Elise Matsunaga. Foi um crime que realmente as pessoas curtiram muito. Eu acho que é o vídeo que está mais perto de chegar a 1 milhão de visualizações. Porque é uma coisa que não adianta, permeia a mente de qualquer pessoa. Todo mundo dentro de si, mesmo que você tente racionalizar de uma forma lógica, você diz, não tem como. É quase que um desejo, é quase que a pessoa se projeta naquilo. Se fosse o meu marido, se fosse o meu homem, se fosse a minha vida, esse cara ia estar estragando. Então, assim, é quase que você colocar para mulheres coisas que você tá dizendo para aquela pessoa, ela é uma assassina, mas no fundo as pessoas elas se colocam no lugar dela e dizem, não, mas esse cara era um safado, esse cara era um pilantra. E quanto mais dinheiro, é engraçado, porque eu acho que talvez isso seja, não sei, talvez seja a culpa dos 50 tons de cinza, mas as pessoas elas têm uma mania de achar que porque o homem é rico, ou ele tem um status financeiro maior, ou intelectual também, ele vai te levar para um lugar maravilhoso e que ele não tem defeitos. Então, quando ela encontra aquele defeito, que é o caso da Elise, porque ela também era uma prostituta, que tirou o marido de uma outra mulher, então já entra ali um status ali quase de vingança. Quando ele arruma também uma outra prostituta e ela não aceita, ela mata, mas racionalmente a esposa dele não o matou quando ele quis ficar com a Elise. E aí você acredita que a galera curte essa coisa de entender a cabeça do assassino, né? Entender como é que chegou aquele vias de fato. Como é que você vê isso aí? Eu acho que é quase como uma coragem que talvez o outro não tenha. Uma projeção também. Uma coragem que a pessoa que está assistindo não tenha, mas a vontade existe. Mas de descobrir o não revelado é muito forte, né? Eu vejo muito isso, por exemplo, no Não Minta Pra Mim, que é aquela capacidade de, caraca, você enxergou algo que ninguém enxergou. Então, quando você estuda um caso de assassinato, as pessoas vêm para, caraca, você viu um viés ali que talvez não colocaram luzes ali, não colocaram os holofotes. E as pessoas buscam muitas vezes até a causa, né? Por que chegou a esse ponto? Por que o andar da narrativa foi para aquele... Não existia uma opção, não existia uma outra situação, assim como os ladrões, né? Tipo, caraca, será que não existe? E no sobrenatural? Como é que, quando as pessoas veem o sobrenatural, elas estão muito engessadas no tipo assim, não, é o sobrenatural. Falaram que e ponto final. E aí quando você joga a luz, que eu vi que em alguns vídeos seus, você joga a dúvida pra galera. Né? Tipo assim, aquela bruxa de Blair. Aí o pessoal fala, mas há escritos que a bruxa sumiu quando foi largada na floresta. Aí você fala, porra, mas pode ter sido, sei lá, um urso foi lá e comeu a bruxa. Um lobo foi lá e levou embora para os filhotinhos comer. Como é que a galera te enxerga quando você joga a dúvida em cima do sobrenatural? E você coloca, pô, peraí, será que não poderia ter sido mesmo algo lógico? E onde que você encontrou mais essa batida de peraí, o que a Joyce está dizendo? Eu acho que o caso que mais gera polêmica, e sempre vai gerar polêmica, na verdade não é um, são vários, é sobre o casal Water. O Ed e a Lorraine Water. É desses livros aqui, mais ou menos. Tá? Sem publicidade, eu não tenho publicidade com nenhuma editora. Esse casal, eles basicamente fornecem todo o material para Hollywood fazer os filmes de terror de hoje em dia e da década de 80, na época que Stephen King fazia isso, outras pessoas começaram a fazer também, enfim. E quando se toca nesse assunto, as pessoas têm uma dificuldade enorme de aceitarem que essas pessoas, elas não deixaram de fazer aquilo que elas acreditavam, mas elas venderam aquele trabalho. Elas venderam esse livro, elas passaram essa história para Hollywood, Hollywood transformou em outra coisa, e as pessoas, elas se negam. Eles são boas pessoas, eles não fariam isso. Como se ser bom significa você não precisar pagar boleto. Então, quando se entra no mundo sobrenatural, quando se entra em coisas sobrenaturais, pessoas, mulheres que fazem coisas boas, homens que fazem coisas boas de forma sobrenatural ou lidando com o sobrenatural, a lógica vai embora. Então você precisa trazer a lógica para próximo da história da Bruxa de Blair. Você precisa mostrar para eles, gente, olha aqui, o cara, o diretor do filme, ele precisou trazer todo esse caso da Bruxa de Blair, que foi o que aconteceu, acho que você sabe,
é um exemplo que você sempre dá sobre o caminho das Índias, onde vai se trazendo informações sobre a Índia, como se usa a culinária indiana. Foi a mesma coisa que fizeram na Bruxa de Blair. Foram cavar uma história, as pessoas nem sabem aonde procurar essa história, porque essa história aconteceu em uma vila chamada Blair, não na cidade de Blair. Então até isso é deturpado. A vila de Blair é Denver. Então assim, as pessoas vão até lá e elas tentam buscar ainda algum tipo de conexão com aquilo. E materiais que você fica em dúvida, inclusive, se são reais ou não, foram lançados antes do filme. Próprios atores, eles foram enganados. Foi dito. Para que eles achassem que estava acontecendo. Exato, eles participariam de um experimento pessoal. Porque tem um barulho ali, ó. Exatamente. E encontraram o bonequinho lá, aquele bonequinho. O bonequinho, o bonequinho lá, tal. Aí os caras... Aí quando o diretor viu que o filme não poderia ser concluído porque já estava começando uma histeria coletiva entre equipe, aí ele revela. Vamos falar de histeria coletiva. O que é histeria? Histeria é quando a pessoa, uma pessoa, começa com uma pessoa, sempre começa com uma pessoa. Sim. Ela começa a ter reações psicossomáticas, ou seja, aquilo acontece. Às vezes o estigmata, por exemplo, às vezes ele começa a chorar sangue, ele começa a ter erupções, ou ele soa, né? Ou ele tem dores, ou ele tem visões, desmaios. Então, ele traz aquela situação que ele está sentindo e sintomatiza aquilo ali. E aí outras pessoas começam a ter. Inclusive, às vezes, pessoas afastadas começam a ter também. Então, às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu estou vendo, aí um aonde, o outro ali e tal. E aí, daqui a pouco, tá todo mundo vendo, né? Ou tá sentindo. A gente pode pegar esse viés das bruxas de Salem. E aí você trouxe um pouco um pouco não, né? Você botou muita luz em Bruxas de Salem. Ou seja, conta um pouco da história pesada, da história ali da Inquisição e estava acontecendo. E depois a gente fala como poderia ter sido essa histeria com um olhar mais, de repente, lógico. Então, primeiro conta pra galera aí, mas o que foi mais ou menos ali Bruxas de Salem? Diga aí. O bate-boca, a fofoca, elas fazem parte do século XX. Na verdade, sempre houveram várias formas. Houve formas de se passar informações. Cartas eram mandadas, pessoas falavam, existia o jornal falado, aqueles meninos que ficavam pelas esquinas falando e tal. Então, quando você pega uma sociedade onde, por exemplo, onde existe adultos, crianças não podem estar presentes, que era o que acontecia em 1775, para você ter uma ideia, são muitos séculos atrás, você pega crianças que não podem nem estar à mesa, muitas vezes, com adultos, e essas crianças começam a gritar e ter não só a atenção de adultos comuns, como adultos que são o seu pai, o seu padre ou o seu bispo, e todos os adultos em volta, você é levado para um júri e você tem um desgaste enorme. O que acontece? Quando aconteceu Salem, aquelas garotas, elas tinham um desgaste tão grande com essa histeria coletiva que depois elas dormiam por dias. E ninguém conseguia realmente acordá-las. Por isso parecia um feitiço. Porque elas gritavam, elas ficavam histéricas, elas apontavam e depois elas desmaiavam. Aquilo era um desgaste mental e físico enorme. Então não tinha o que as acordassem, mas depois que elas estavam ali, elas novamente voltavam à luz, elas eram o alvo. Quem elas apontassem ou para quem a pessoa apontava para a criança que foi apontada, aquela criança parasse de gritar, era o sinal de que aquela pessoa era bruxa e tinha cortado o encantamento. Então você dá a solução para uma criança de como ser ouvida. E aí fica muito difícil isso não se espalhar. Deixa eu ver se eu captei a mensagem. Então, em que ano que foi isso aí? 1775. Então, 1775. Mas eu quero jogar uma provocação na galera. Então, 1775, Estados Unidos, começa uma galera ali, duas meninas, filhas do ministro lá, do pastor lá, a filha e a sobrinha, começam a ter uns negócios esquisitos. Começa a gritar, histeria, vira o zoinho, tremedeira, cai no chão. Aí, obviamente, naquela época, tudo era Deus, né? Se você ficasse doente, porque Deus permitiu. E se você se curasse, porque Deus permitiu também. E, obviamente, se você ia lá pro meio da floresta e pegava lá um chazinho, um unguento e tal, era bruxaria. Guardem essa informação que é muito legal. Então era tipo assim, você tinha lá uma ferida, um negócio. Ou você ficava rezando para Deus te curar, ou você ia na casa daquela mulher que manjava de erva, fazia um chazinho de melissa para você, fazia um chazinho para você vomitar, né? Fazia um unguento ali para tirar a ferida e tal. Aí os negros já falam assim, pô, essa mulher é bruxa, mano. Essa mulher é bruxa. A mulher fica com uns caldeirão ali e tal.
e pega um pouquinho dali, faz um unguento. Que negócio é esse? Porque naquela época você tem que entender que quem dava a doença era Deus e quem tirava era Deus. Então, para você se curar, você tem que rezar. Então, qualquer coisa fora disso era bruxaria. Aí umas minas lá, tipo, aí elas apontavam. O que aconteceu? O que aconteceu? Foi aquela mulher olhou pra mim e ela deve ser bruxa. Aí pronto. Bruxa, bruxa, bruxa. E a galera, bicho, se coloca naquela posição. Aquela galera tinha um medo dos diabos da bruxa. Porque a bruxa podia olhar pra você e aí ela jogava uma maldição em você. Ou ela te curava. Aí o que o pessoal fazia? Queima essa porqueira aí. Só que alguém começou a entender que se eu apontar e falar que é bruxa, os caras tacam na fogueira. Eu acho que eu vou falar que meu vizinho é bruxo. Aí eu compro as terras dele, eu pego as terras dele. Acontecia esse negócio todo? Como é que é essa parada aí? Era pior. Porque assim, a sociedade é hipócrita desde sempre. Essas mulheres, elas sempre existiram, elas eram as parteiras. Quando você ficava doente, principalmente com sífilis, que era a doença tida ali como a doença da traição, era com essas mulheres que você ia comprar suas pomadas, suas garrafadas. Então, eles sabiam, no fundo, que essas mulheres mexiam com essas coisas e que elas produziam remédios à base de erva. Quando 3 crianças apontam uma pessoa, no caso de Salem, foi uma empregada da casa, na verdade, barra escrava, né? Chamada Tituba, que ela era do Haiti. Então, quando ela começa a mostrar para as crianças, por exemplo, algumas coisas, como as crianças podem ter visto ela fazer um chá, ou ela ter pronunciado alguma coisa na língua natal dela, aquilo não foi entendido e as crianças entraram em total pavor. Uma vez que o que não é de Deus é do diabo. Só existe 2 lados. E esse mesmo fenômeno acontece em Salem. Porque a bruxa, a Ellie, que é apontada como a bruxa de Blair, ela era irlandesa. Então ela também não falava direito o idioma deles. Ela fazia a mesma coisa, pomadas, ungüentos e todo esse tipo de coisa. Porém, ela falava muito mal o idioma, muito possivelmente. Porque não tinha essa interação. Normalmente, essas pessoas que vinham de outros lugares não eram bem acolhidos, principalmente quando eram mulheres e não casadas. Então, quando essas pessoas elas eram apontadas, no fundo, era um alívio queimá-las, porque também as pessoas que um dia pediram uma garrafada ou um dia pediram uma pomada estão se livrando de um problema. É como se fosse assim, ao mesmo tempo, eu mato o mensageiro e assim eu tô livre e limpo. Ninguém vai falar que eu fui lá pedir um chazinho. Não, ela tá morta. Exatamente. E se ela disser que eu pedi, afinal de contas, eu já tá tomada pelo demônio, então eu tô salvo. Acabou. Ninguém vai falar mais nada. Então nunca foi medo de Deus. Sempre foi medo do seu vizinho. Sim. E é até hoje. Então, você me disse que as meninas lá de Salem, inclusive em outras cidades, começaram a ter os mesmos sintomas, né? Psicossomáticos, porque elas ouviram essas histórias. Então, aquele lance, olha, tem umas meninas ali, tá acontecendo isso, elas ficam lá pronunciando umas coisas, vira os olhinhos, fica estremece, grita. E as meninas começaram a ficar famosas. Por quê? Porque eram levadas para o tribunal, elas eram levadas para ver se as bruxas, quando a presença da bruxa, a bruxa, né, chegava, elas tinham uma histeria ali. E aí, é aquela velha história. Opa, então quer dizer que se eu virar o zoinho e cair no chão babando, eu vou ficar famosa? Vai. Cria-se esse inconsciente coletivo, né? Cria-se essa coisa de, eu ouvi falar, eu também. Mas eu também. Nossa, mas é assim? E a pessoa começa a ver, começa a falar, começa a replicar, daqui a pouco tem centenas de pessoas fazendo isso. Eu não sei se você ia fazer esse viés agora, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, que gente ignorante, né? Nossa, também era 1600, né? Gente ignorante, como é? Vai acreditar assim? Que gente ignorante! Como é que as pessoas acreditavam numas coisas dessa? Nós somos evoluídos, estamos no século XXI, pô. Isso não acontece. E aí, Joyce, isso acontece hoje em dia? Não sei, me diz você. Você lembra da moça que eles pegaram? Eles enxergaram uma bruxa numa foto no Orkut na época e lincharam uma mulher como bruxa. No Guarujá, há poucos anos atrás, uma moça que não tinha absolutamente nada a ver com a história, alguém posta no Orkut que existia uma mulher, uma bruxa, pegando criancinhas para fazer magias com as criancinhas. Meu Deus, existe uma bruxa que faz magias com as criancinhas. E aí, naquela região, naquela comunidade, me aparece uma mulher que não era daquela comunidade, olha que interessante, estranha, andando de bicicleta, que foi comprar frutas e, por caridade, deu algumas bananas para algumas crianças. Pronto. É a bruxa! É a bruxa! Aí o outro, que bruxa?
Ah, é mesmo, é a bruxa, é 2, daqui a pouco é 3 dedos, daqui a pouco tinha 50 pessoas apontando, e aí o que poderia ter sido algo diferente não era, era realmente a bruxa. E mataram essa mulher na porrada. Olha que loucura, e a gente está dizendo que a gente é muito mais evoluído e muito mais lógico, né? Eu não me deixo levar pela opinião do inconsciente coletivo. E aí eu vou fazer um outro viés, que eu acho que o seu trabalho é muito legal e as pessoas talvez não estejam percebendo isso. Quando ela fala dessas histórias, principalmente essas macabras, essas de assombração, que na época as pessoas não tinham o discernimento e tudo mais, você tem que fazer um viés com o que está acontecendo hoje. E olha que interessante, o que antes era magia, hoje é o protocolo, né? Porque hoje o que a gente toma? A gente toma pozinho, a gente toma pílulas que são pozinhos, a gente toma ungüentos, a gente passa, a gente toma chazinho, a gente toma injeção, cara. Injeção, líquido na veia, pá! Então, isso é a normalidade. E o rezar para Deus, que antes era a normalidade, agora virou a magia, virou o sobrenatural. Olha que loucura, né? Então, a pílula que antes era do demônio, agora a pílula é o que deve ser feito. É muito louco isso, né? É que é sempre o extremo. O que mata é o extremo. Ou você abandona Deus e toma o remédio e procura o seu sacerdote, ou você joga tudo na privada e você fala, olha, eu vou procurar o meu sacerdote e eu não estou doente, eu estou possuído. Então você procura o seu padre, isso acontece até hoje, ou o seu pastor, ou o seu líder religioso de outra denominação, e você diz pra ele, eu estou jogando tudo fora e entregando isso a você. Então eu quero que você resolva pra mim, eu quero que você tire isso de mim. E as pessoas, no fundo, elas olham, e esses remédios, essas pílulas, quando ela tem um uso contínuo, as pessoas percebem que elas vão ficar presas a isso para sempre. Então elas não querem isso. Elas não entendem que às vezes você pode fazer isso. Então elas querem uma coisa mais rápida. O milagre é um mito. As pessoas ainda querem esse milagre. Então elas se entregam de corpo e alma para qualquer promessa que se apresente à frente, não que não aconteça em alguns casos, eu acredito que possa acontecer, mas elas dão crédito para qualquer coisa para jogar tudo fora. Não existe uma mediação, não existe vou procurar minha ajuda espiritual e vou tomar o meu remédio. Ela precisa escolher um lado ou outro. Essa escolha sempre teve a ver com o bem e o mal. Então, o mal se torna a pílula, o bem se torna o seu sacerdote. E aí, quando você vê, você tá preso em uma coisa que você não pode mais se livrar. Porque você vai regredir, você não vai conseguir. Ou seja, antigamente as pessoas iam pra fogueira porque elas tinham que escolher um lado. E hoje também. Se ela escolher um lado, ela também vai pra fogueira. Quer dizer, se a pessoa procurar Deus hoje, ela é ignorante. Nossa, você tá rezando. Meu Deus! Você sabe que eu tive uma mentorada e ela é enfermeira e um monte de coisa ela tem lá de pós-graduação. Fé como instrumento de cura. Olha que legal isso. E ela tem trabalhos ali, e aí a pessoa fala, mas é científico? É, porque ela tem trabalho. Cientificidade não é só resultado em laboratório. Cientificidade é resultado no fenômeno que você está vendo ali. Então, grupos que rezaram, grupos que oraram, se curaram muito mais rápido do que grupos que só tomaram a medicação alopática, né? Aquela medicinal. Então, é aquela velha história, né? O quanto o ser humano ele é polarizado. Ou é ou não é. Ou é preto ou é branco. E as pessoas criaram essa loucura toda, né? Você tem que se posicionar sim ou não. Quer dizer, a pessoa não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? É muito louco. E a gente tem aí a internet como uma inquisição. Olha quantas pessoas, por pensar diferente de você, você quer cancelar. Ou por ser diferente de você, você quer cancelar essa pessoa. Quer dizer, não é você sair de perto dessa pessoa. Deixar de existir. Você quer que essa pessoa deixe de existir para você ficar bem. É exatamente igual faziam com as bruxas. Em vez de eu me afastar do problema na realidade na tua cabeça, porque você que achou que a pessoa tem problema, mas estão 400 mil pessoas que subiram. Salve Abel, salve Abel. No fim, o que fizeram com Abel? Mataram Abel. Ou seja, vocês queriam salvar Abel ou matar Abel? Enquanto a menina
não parou com o canal dela, as pessoas não pararam. Só que ela continua com a mãe, ela continua com o pai. As pessoas viram até uma mão batendo. Nossa, eu estou vendo uma mão batendo nela. Nossa, mas esse vídeo, ela está com cara... Meu Deus do céu! Olha que loucura! Eu tô com medo dessa volta, né? Porque as pessoas já estão entrando num estreito de raciocínio que dá medo. Por isso que eu aconselho muito o canal da Joyce, para você começar a pensar fora da casinha, a ler até o amanhecer, para você olhar as coisas não só como a mídia diz, ou a internet, ou uma headline de Twitter, ou pior ainda, a dancinha do TikTok, né? Que agora é, olha, fulano é legal porque fez a dancinha do TikTok e tal. Eu falo que a geração TikTok é que tem dois neurônios, o tic e o toque. Então, se juntar, lascou. Eu tô com medo dessa geração TikTok, entendeu? Porque eles não entendem nada além da dancinha. Uma das opções, vá pro canal, por favor, de Joyce Rodrigues, para você começar a pensar fora da casinha. Por favor. Estamos nos minutos finais. O que você tem para falar, Joyce? Que depois eu vou revelar um grande segredo para sua turma. Por favor, se você puder, com o seu trabalho, ajudar as pessoas a entrarem no mundo da leitura e ensinar algo a mais, faça isso, principalmente com a bagagem que você tem. Desmistifique o livro para o próximo, porque acho que já é um grande mito, o livro virou um mito, e na verdade, uma fonte inesgotável de conhecimento. Isso não é clichê, é verdade. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa que no momento como esse, agora que a gente está vivendo, as pessoas não conseguem ligar dois pontos, como, por exemplo, um corpo pode desaparecer porque uma bruxa o levou, ou um bicho do mato pode ter comido, ela não consegue ter esse discernimento sozinha, ela realmente precisa de muita ajuda. Nós estamos cercados por pessoas totalmente analfabetas funcionais. Isso é uma coisa que está acontecendo, é uma palavra pesada, mas é o que acontece, e não é vergonha. Isso é um sistema, isso vai acontecendo, e isso está se perpetuando. Na sua época, quando você ia a algum lugar e você não sabia onde era, você perguntava a alguém, e você tinha que pensar como você ia chegar nesse lugar. Agora você aperta o Google Maps. Então o seu cérebro, que você que trabalha com o cérebro sabe disso, ele é um músculo. Se você não exercita ele, você não consegue fazer nada. Então são pessoas que um dia, se por exemplo ele ficar sem o celular, ele não sabe nem voltar para casa. É muito difícil, e é por isso que a nossa geração, principalmente a minha, eu tô com 32 anos, nós vamos trabalhar até 90 anos. Porque essas pessoas não conseguem falar com você. O empreendedor, ele pede o seu WhatsApp, ele não fala com você, 5 minutos depois ele te manda um WhatsApp, ele não consegue pronunciar as palavras, dá medo. É muito louco, e isso tem que trazer para cá. Então, do mesmo jeito que o corpo sumiu, a bruxa levou ou o lobo comeu? É a mesma coisa quando as pessoas ficam vendo alguma coisa na internet. Será que realmente isso que estão me vendendo, né, dessa youtuber, ou dessa influencer, ou dessa menininha Bel, será que é verdade isso? Ou compilaram para eu achar... Jogue o contraditório, pense no contraditório. Como aconteceu agora, tiraram todos os vídeos, agora, hoje, todos os vídeos daquela menininha lá do Parabéns para Você. Tiraram todos os vídeos, até os meus, que estavam falando bem. Olha que loucura, o que era natural, criança sendo criança, alguns malucos, essa menina é psicopata, porque olha o olhar dela dando beijinho no ombro, e a outra é sem educação, porque puxou o cabelo dela em vez de conversar com ela. Essa mãe é uma louca, essa mãe não fez o que deveria ser feito. E aí vamos fazer o quê? Vamos jogar as 3 bruxinhas na fogueira. Então, em vez de pensar no contraditório, vamos excluir aquilo que eu não compreendo. Olha que loucura. Aquilo que me causa estranheza, eu tenho, do mesmo jeito que a moça que veio da Irlanda, do mesmo jeito que a outra que veio do Haiti, em vez de eu entender o diferente, o contraditório, não, eu vou jogar na fogueira. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Pessoal, eu quero dar um presente para a galera da Joyce. Era para eu falar isso só segunda-feira, hein? Vou aproveitar, já que é para ler até o amanhecer. Presta atenção, que loucura que eu vou fazer. Tá vendo esse livro aqui, ó, físico? Tá vendo esse livro, Espero Que Você Morra? Joyce falou que é bom ler. E tem muita gente falando que gosta de ler no Kindle. Então é o seguinte, quem se inscrever na minha jornada do Não Minta Pra Mim, que é um curso gratuito, que vai começar dia 2 de novembro, do dia 2 até o dia 6, 5 dias, 5 aulas online, gratuito e ao vivo. Eu vou ministrar essas aulas ao vivo. Para você participar gratuitamente disso, você tem que se inscrever no nãomintapramim.com.br. Presta atenção. Então, você se inscreve e vai participar da jornada. Só que, como eu estou se aproximando dos 500 mil, meio milhão de assinantes, eu vou dar algo para vocês, que é o meu filho.
Então, todo mundo que se inscrever vai ter 12 horas semana que vem, provavelmente na sexta-feira da semana que vem, para baixar o meu livro gratuitamente. Então, você vai poder baixar esse livro aqui, que hoje é um livro que, inclusive, se entrar na Amazon, é pago. Então, qualquer parte do mundo, se você quiser baixar no Kindle esse livro, 12 horas, uma janela de 12 horas que vai acontecer na outra sexta-feira, não nessa, na outra sexta-feira. Então, além de você ter uma aula comigo sobre Não Minta Pra Mim, Aprendendo a Ler Mentes, um curso gratuito de 5 dias, 5 aulas, 100% gratuito, 100% online, entendeu? E 100% ao vivo, é dia 30, a pessoa tá falando. Então, dia 30, eu vou liberar para quem se inscrever o link para você baixar esse livro via Kindle, lá na Amazon. Beleza? Show de bola! É isso aí. Ó, e eu ia fazer isso só semana que vem. Estou fazendo aqui para você, para tua galera, porque você faz um trabalho, essencial. E acredite, Obrigada, quem faz cara. trabalhos essenciais, tomam martelada, tomam porrada e é difícil de crescer. O meu canal é difícil de crescer também. Se eu falasse de videogame, se eu falasse para molecada de 12 anos, tava com milhões. A cada uma pessoa inscrita, a gente tem que cantar vitória, porque é conteúdo para um público adulto, não para um público tiktoker, entendeu? Não. Então, se sinta honrada pelo conteúdo que você tem. Quase 200 mil, hoje já passou. Tô chegando a 200 mil. Então, isso é um absurdo. Absurdo para quem fala sobre coisas legais, bacanas, entendeu? Então, dê o seu... Mas dura mais que 10 minutos, então é difícil. As pessoas querem coisas de 10 minutos. Deu o seu recado aí. Lembrando, não minta pra mim.com.br. Quem quer que daqui a alguns dias Joyce entreviste Ricardo Ventura, diga eu quero, porra, eu quero. Então eu quero ver mãozinhas, eu quero ver emojis, eu quero ver um monte de ícones malucos. Vocês querem, galera, que eu entreviste o Ricardo Ventura? Vai ser uma live Vai colocar ele só... na saia justa? Saia justa? Me põe em saia justa, me põe em tubinho justo, me põe em, sei lá, me põe na fogueira, que eu vou falar só de linguagem silenciosa. Só de linguagem silenciosa. Tá errado, a galera quer pensar, hein? Então vamos marcar e você já pode ir mandando pergunta para ela lá, a galera da comunidade, tudo que vocês querem saber. Vou falar, inclusive, da linguagem da sedução, para saber se o bofe tá afim ou não de você. Agora mais uma vez, se despede aí, porque senão eu não deixo você se despedir, porra. Claro, imagina. Ricardo, obrigada. Galera, obrigada. Primeiro os inscritos que sempre estão lá no canal, o pessoal também da comunidade de membros e também os seus inscritos que estão sempre acompanhando o seu trabalho. E você, muito obrigada. Foi incrível. E agora o pessoal quer. Olha, eles querem que... Beleza, pessoal. Então, mais uma vez, uma live fantástica. Muito obrigado, Joyce, por disponibilizar esse tempo, disponibilizar o seu canal, a galera que curte o seu trabalho, conhecer agora também Ricardo Ventura. Muito obrigado mesmo. E agora vem comigo, Joyce, que depois você que iniciou, então você que vai desligar, não sou eu. Vem com a mãozinha no tchau, tchau, tchau. Tem que ser o tchau, tchau, tchau. Então, pessoal, até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.